Se você tem uma Bíblia católica, por favor, abra no livro de Sabedoria, capítulo 15. Quem não tem uma Bíblia católica, ouça a mensagem e experimente até gravar, porque é muito interessante o que a própria Bíblia católica diz contra os ídolos. Um dos pecados que a própria Bíblia católica está condenando é justamente a idolatria, seja de uma pintura, que o versículo 4 diz, trabalho estéril dos pintores, ou seja, a pintura que representa um santo, uma santa, o autor do livro de Sabedoria, que consta na Bíblia católica, está dizendo que há um trabalho estéril, uma pintura que nem pode ser chamada de artística, e sim de uma obra besuntada com cores disparadas, e que a sua visão desperta a paixão apenas dos insensatos. Atenção, não é o pastor João Ribe Palharim que está dizendo isso. É a Bíblia católica, no capítulo 15 de Sabedoria, no versículo 4 e 5, dizendo que a visão de uma pintura retratando uma pessoa morta, uma pessoa que já morreu, diz que isto desperta a paixão somente dos insensatos, aqueles que não têm bom senso, aqueles que não sabem raciocinar. Então veja o que diz o versículo 5, cuja vista, a vista da pintura de uma imagem, cuja vista desperta a paixão dos insensatos, que se entusiasmam com a forma sem vida de uma imagem morta. Atenção, adoradores de imagens, de pinturas representando pessoas que já morreram. A Bíblia católica está dizendo que somente os insensatos ficam entusiasmados com a forma sem vida de uma imagem morta. E tudo que diz respeito à idolatria é um mal. Olha o que diz a Bíblia católica no versículo 6. Estes estão enamorados do mal. Enamorados do mal. A Bíblia católica está dizendo que adorar uma pintura que representa uma pessoa que já morreu, adorar uma imagem sem vida, uma imagem morta, a palavra, a Bíblia católica está dizendo que isto é estar enamorado do mal. Atenção, você que fica olhando para uma fotografia, ou para uma pintura, ou para uma imagem, e fica ali enamorado, olhando aquilo como se tivesse vida. A Bíblia católica está dizendo que aquela imagem é morta, mas você está ali, enamorado, enamorada daquela pintura, daquela imagem. Você, neste caso, segundo a Bíblia católica, é uma pessoa insensata, porque deveria adorar a Deus e está adorando uma imagem morta, uma imagem sem vida. E o que é pior, você está enamorado, enamorada do mal. Que mal é este? É um mal tão grave, diz a Bíblia católica. É um mal tão terrível que condena à morte eterna a pessoa que é apaixonada por uma imagem morta. Recentemente na televisão levaram uma imagem e a apresentadora chorou, artistas choraram, como se estivessem enamorados, enamoradas daquela imagem. Mas a Bíblia católica está dizendo que estes estão enamorados do mal, de um mal que provoca a perda da salvação. Porque a Bíblia católica falou que o conhecimento de Deus é o que nos dá a imortalidade. Quando você diz que conhece a Deus, mas contraria a Bíblia católica, adorando uma imagem sem vida, uma imagem morta, a própria Bíblia católica diz que você perderá a sua entrada para a vida eterna. Fosse apenas isso, a pessoa poderia dizer, tudo bem, eu vou perder a vida eterna. Mas não é só isso. Vai receber a condenação eterna. Veja o que diz a Bíblia católica no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Olha o que diz. Ficarão de fora os cães, os mágicos,
os impudicos, os homicidas, os idólatras e todos os que amam ou praticam a mentira. Os idólatras ficarão de fora, com muitos outros pecadores. Um idólatra, ainda que ele seja religioso ou religiosa, esteja adorando e venerando uma pintura ou uma imagem morta, a Bíblia Católica coloca esta pessoa no mesmo nível do feiticeiro. Olha só, os feiticeiros e também os idólatras e também os homicidas, olha só, são comparados e estão no mesmo nível, ficarão de fora da vida eterna. O conhecimento de Deus é que liberta. Você pensa que o padre não conhece essa escritura que eu acabei de ler? Conhece muito bem, porque afinal de contas, o livro de sabedoria só existe na Bíblia Católica. Você pensa que o bispo não sabe disso? O arcebispo, o cardeal e o papa? Pensa que eles não conhecem essa palavra que eu acabei de ler para você? Eles conhecem sim. Mas para encherem a religião católica de adeptos, de fiéis, eles não têm nenhum temor de Deus em desrespeitar a própria Bíblia Católica. Por isso que se vê padres ao lado de ídolos, dentro de igrejas, ensinando o povo a ficar enamorado de uma imagem sem vida, de uma imagem morta. E o pior é que quem adora, venera, ou se apaixona, ou está enamorado, enamorada de uma imagem sem vida, de uma imagem morta, esta pessoa também morrerá. Olha o problema. Será que o padre ou o papa estão preocupados com a tua salvação? Porque se eles estivessem, não fariam o que fazem. Eles promovem a idolatria, incentivam os fiéis católicos a adorar uma imagem sem vida, uma imagem morta, que é abominação para Deus, inclusive para a Bíblia Católica, e que garante que os idólatras, os adoradores de ídolos, ficarão de fora da vida eterna. Será que o Papa está preocupado com a tua alma? Ou ele está preocupado só com a Igreja Católica? Serve ele a Deus ou serve ele uma organização religiosa? Problema do Papa, problema do cardeal, problema do arcebispo, problema do bispo, problema do padre. Mas eu pergunto, é teu problema também. E você vai fazer o que com esse problema? Para você tanto faz? Não te importa perder a vida eterna, ficar de fora da salvação e ser lançado no lago de fogo e enxofre? Isto não te importa? Ao padre não importa, ao bispo não importa, ao arcebispo não importa, ao cardeal não importa e ao papa não importa. Mas e a você? Importa, sim ou não, ficar de fora da salvação? Porque só Deus salva, só Jesus salva, e o Senhor disse, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Se você não receber Jesus Cristo, Filho de Deus, como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, você não receberá a vida eterna. E se você diz que tem Jesus como teu único Salvador, mas adora uma pintura que representa Jesus, que representa outra pessoa morta e está enamorado, enamorada daquela imagem, desculpe, você está contrariando a palavra de Deus e você está fora da vida eterna. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. O que você está ouvindo agora é para o teu bem e para a tua salvação. Você tem que responder pela tua alma. O padre vai responder pela dele. O Papa vai responder pela dele. Você vai ver no dia do juízo que coisa terrível será. Mas você pode escapar. Porque a alma é tua. A alma não é da Igreja Católica. A alma não é do bispo nem do Papa. A tua alma não é do padre. A tua alma é tua. E você é responsável por ela. É você que tem que decidir o que fazer. Ou servir ao Deus verdadeiro e ao Senhor Jesus, em espírito e em verdade, ou servir a Igreja Católica. Porque a própria Bíblia Católica está condenando a idolatria.